Aviso aos navegantes, esse é o Diário de Bordo, conversando com você. Hoje minha convidada é a diretora de cinema, escritora, produtora Virgínia Grando, formada em comunicação social, publicidade e propaganda pela PUC Paraná, pós-graduada pelo Victorian College of Arts em Melbourne, Austrália. Ministrou aulas de cinema para os cursos de publicidade da Universidade Positivo. Dirigiu e participou da produção de vários comerciais para a TV para clientes como Prefeitura Municipal de Curitiba, Universidade Colégio Positivo, Unibrasil, Gazeta do Povo. Dirigiu também vários vídeos corporativos para empresas como Banco do Brasil, Volvo, Kraft, HSBC. Hoje dedica-se à sua marca Atomic Tangerine, que age como um coletivo de talentos para a produção de conteúdo em diferentes mídias, como teatro, fotografia e audiovisual. A Atomic Tangerine já produziu 3 filmes para a internet e clipes musicais. Virgínia, no momento, está capitalizando fundos para o seu primeiro longa-metragem, Canções para Diana, que ela escreveu. Ela tem 2 livros lançados pela editora Artes e Letra: o romance Se Nada Mais Der Certo, Eu Não Tenho Plano B, o livro infantil O Menino e a Louca do Bosque, e lançará na metade desse ano seu livro de contos Amores Ruins. Ela vem para conversar comigo sobre sua produção artística passada e atual. Essa é Virgínia Grando. Aviso aos navegantes, está no ar o seu diário de bordo, conversando com você, hoje com a diretora, escritora, produtora Virgínia Grando. On my right side, weighing 45 pounds, Virgínia Grando! Virgínia, seja bem-vinda, minha querida! Oi, tudo Virgínia, bem? uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, como dizia o nosso amado Glauber Rocha, fazer cinema no Brasil, em Curitiba, Paraná, é um ato de fé? É um ato de coragem. Eita, essas mulheres corajosas! É um ato de coragem, mas assim, eu acho que tem hoje em dia, nem se compara de lá de trás, quando eu comecei a pensar em fazer cinema, que era lá no final da década de 90, como está hoje em dia. Hoje em dia, pelo menos, tem uma produção aqui relevante, né, de cinema acontecendo, né, com mulheres, inclusive, na direção, tal. Lá atrás eu fui meio que uma das primeiras a sair e falar que ia estudar cinema fora, né? Pioneira Mas, mesmo. mas eu não sou um bom exemplo no sentido de que eu estou há 10 anos tentando fazer meu primeiro longa, né? 10 anos tentando arrecadar, mas também foi uma história um pouco, tipo, que começou com uma produtora, daí parou, daí foi para outra, daí voltou, daí foi, então... Mas, assim, para mim tá tudo certo, porque, Uhum. né, tipo, acho que o tempo das coisas, existe o tempo das coisas, e em 2019, que depois que eu fui pro Frapa, que foi quando me deu um insight de mudar coisas no roteiro, inclusive um final que foi uma coisa mínima, acrescentar uma coisa lá Uhum. que eu lembro que quando eu terminei, fiz assim, ufa, ainda bem que eu não rodei esse filme até agora. Aham. Tipo, ainda fiz isso. Então, agora é o momento, assim, 2019 para cá, que eu sinto que eu posso filmar. Mas Uhum. até então, assim, até antes disso, essa mexida no roteiro que eu dei, eu dou graças a Deus que eu não filmei, porque seria outro filme. Mesmo que sendo pouca coisa que você muda, para mim é outra coisa, assim, sabe? Uhum. Mas Então, você acha que tinha que ser um roteiro seu, necessariamente, o seu primeiro filme? Você não poderia ah, ter pego um roteiro pronto de uma outra pessoa, de um outro eu roteirista? não sei muito bem, assim, sabe? Eu sei que, tipo, eu escrevi esse filme lá. Na verdade, a história do filme é muito... É um longa. A história do filme é bem longa, inclusive. Eu escrevi o começo dele quando eu estava estudando cinema na Austrália em 2000, assim. Então, Hum. lá atrás eu escrevi o osso do que seria a primeira cena do filme, assim. Uhum. E aí voltei para o Brasil em 2001, acho, quando eu terminei. Daí eu tentei escrever, escrevi acho que 30 e poucas páginas, daí parei e daí eu nunca mais mexi naquele roteiro por 10 anos.
Ele ficou Uau. parado em 10 anos. E eu realmente não tentei fazer cinema nesse tempo. Eu fiquei dando aula, eu estava Uhum, dando aula ativo, né? Na uhum, época, acho que dei aula alguma coisa na FAP também. uhum, Aí trabalhar com publicidade. Então, assim, não foi uma coisa que eu parei e falei, vou escrever. Eu deixei lá, entendeu? Até tentei fazer outros projetos menores de curta, que não deram certo. uhum, Não, um deu, daí de outra pessoa, que deu só dirigir. Mas assim, não, sabe, tipo, não fui muito atrás. Aí depois de 2011, mais ou menos, que eu terminei uma campanha, o negócio, eu estava bem cansada, eu falei, agora eu uhum, vou dar um tempo. E aí eu encontrei nesse tempo a Diana Moro, que é produtora, uhum. e eu fui visitar a Dia, assim, na casa dela, de visitar de bobeira, assim, sabe? A gente tinha se conhecido fazia meio recente, assim. E aí a gente começou a conversar e uma hora eu estava no jardim da casa dela e ela falou assim, cara, tipo, por que você não escreve um longa, né? Por que você não faz? Você tem tantas ideias, tal. Eu falei, eu tenho um lá que tá engavetado há 10 anos, mas tipo, eu não tenho, não sei, né? Eu falei, não tenho, não tô com essa coisa de escrever, não sei o quê, né? E aí ela foi para dentro, eu lembro até hoje que ela entrou na casa dela, eu fiquei ali fora, tal, daí deu um tempo ela saiu e ela voltou com um cronograma assim para mim, falando, ó, aqui tá um cronograma, tal data você me entrega sinopse, tal data você me entrega personagens, tal data, não sei o quê, e eu vou fazer esse filme acontecer para você. E Uau. aí eu voltei para casa daquele dia com aquilo na mão, assim, e eu comecei a escrever, e foi muito interessante, porque foi um processo assim, isso 2011, a primeira versão do roteiro, né? Uhum, Eu escrever mais porque eu não queria decepcionar a Diana do que por minha causa, eu não queria que ela me achasse um fracasso, tipo, nossa, me deu um uhum. cronograma, tipo, não era pela... E aí eu sentei e entreguei, nossa, bem antes até do cronograma dela, eu entreguei. E era curioso porque a personagem que nasceu e o nome do que já tinha lá de Uhum. 2001 era Canções para Diana, e ela é a Diana Moura. Ela falou, gente, vai todo mundo achar que... Eu falei, e aí, desde então, o roteiro foi passando por Uhum. várias ações, teve Script Doctoring com a Débora Cala, teve... Então, assim, cada coisa que foi entrando foi um outro roteiro. Quer dizer, é o mesmo roteiro, mas é uma outra Aquele olhada. curta que tá no Tangerine, no teu website, o Tangerine, aquele curta, ele é uma espécie de ensaio pro filme? Qual curta? Qual Que deles? tem a menina, que dela tá andando pela cidade, ela entra na É, loja, que aliás, você citou a loja, eu me lembro dessa loja, eu sou um pouco mais velho que você, bastante mais velho. Não, não sou tão mais velho assim também. Mas eu me lembro dessa loja. E eu também lembro da época do vinil e da coisa toda. Eu achei um barato, eu tava assistindo e falei, nossa, mas o que ela tá descrevendo é a minha vida. Não pode ser o da Virgínia, ela não é tão velha assim. Entendeu? não, mas que a gente gravou aquilo lá foi um teaser do personagem, porque a Não. Cara é para ser a personagem principal, né? Ela mesmo, já tá decidido, é ela que vai ser. Se ela aceitar ainda, né? Eu acho que sim. Eu acho que ela veio, né? Porque ela tá no projeto desde o começo. Uhum. E as pessoas comprou a ideia lá atrás, tal, né? Ela é E paulista, por acaso? não, a Yara ela é a vocalista da banda mais bonita da cidade. Ela é daqui. Não, Ah, ela não é nascida em Curitiba, mas eu acho que ela é do Paraná. não, que o sotaque dela, assim, parecia meio paulista paulistano, sabe como? Eu não sei, Não era eu acho, bem curitibano assim, mas tudo bem. mas Detalhe, enfim, detalhe, detalhe, isso é bobagem, isso é é, bobagem. é um teaser só, é uma É, apresentação do personagem, na verdade. Aquilo é. não é o filme, O, né? aham, sim, 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 sim. Não, mas ficou muito legal, ficou muito bacana. Ela é muito boa também, né? Excelente atriz mesmo. Aquilo foi gravado em 2013, eu acho. Então, até na época, o pessoal falava: nossa, mas ela é muito nova para fazer o papel de uma personagem de 32 anos, mais ou menos, que é a idade da personagem do filme, né? E eu Aham. lembro que eu ia falar para alguém: falei, gente, até esse filme sair, ela vai estar na idade. Agora ela está com 32, eu 31, então tá tudo certo. Agora ela viveu tudo, né? Que tinha para viver, né? Mas Mas o me filme digo, se. eu O filme ia se te perguntar 10, né? assim, você deu a entender assim, e é uma coisa, eu também, que tenho essa picada de querer fazer coisa e arte e tal, a gente tem um problema sério de procrastinação. Você acha que assim a gente precisa de um chicotinho de vez em quando para funcionar?
Porque a Eu acho que Diana entrou como um chicotinho aí no seu caso, né? é, eu meu chicotão, na verdade, né? Mas eu acho também que tem uma coisa do momento, tem uma coisa da vida também que vai acontecendo, né? Eu, por exemplo, quando eu estava trabalhando com publicidade e propaganda e mesmo dando aula, para mim é quase impossível escrever. Era Hum, quase impossível escrever. Eu não tinha essa, porque escrever para mim é um ato que eu preciso parar. Eu preciso parar a minha vida, parar tudo e escrever assim, né? Ter uma uhum, vida um outro ritmo. E uhum, aí, quando eu, nesse tempo que eu não escrevi, que foram esses 10 anos que eu tive uhum, esse hiato de escrita com tudo, eu estava dando aula, daí dava aula, uhum. tipo, preparava a aula, corrigia roteiro de aluno, ficava trabalhando nos projetos de aluno. Eu não tinha esse pique de sair dessas coisas todas e daí, agora eu Pegar vou e sentar. agora vamos escrever, né? Não, eu estava cansada, porque É. assim, você trabalhar em roteiro de aluno, ajudar alguém a escrever roteiro, como eu fazia, e eram tipo 70 poucos alunos por turma, ou 50 e poucos, e Nossa Senhora. roteiros. Então, assim, eu tava completamente maluca, porque eu tinha que pegar um roteiro, eu tinha que ler, aí eu tinha que entender o que o cara tava querendo fazer para conseguir falar alguma coisa. Então, assim, era um processo exaustivo para mim o dar aula, porque eu realmente dava aula, eu realmente Uhum. dava aula, tava lá, então eu saía bem cansada de tudo isso. E publicidade é a mesma coisa, publicidade é vira à noite, faz passa de apresentação, aquela loucura toda, tipo, parecia assim na época que eu fazia, não sei como é que tá agora, na época que eu fazia, parecia uma coisa de fetiche, glorificação, de você virar à noite, sabe? Era quase uma coisa assim, ai, Uhum. quantas horas você já virou? Tipo, eu achava aquilo horroroso, assim, para mim, sabe? Uhum. Porque era horroroso, porque para mim era Sim. aquilo, era uma assim, você acontecer de vez em quando, de você virar uma noite trabalhando, não, mas era Uhum. de prazo, trabalho, isso tudo era para ontem. Então, quando terminava um trabalho, eu não tinha energia de sentar e, ai, agora eu vou criar. É. Então, Mesmo porque provavelmente a sua força criadora ia em todo esse processo do próprio trabalho, né? Que eu acho é, assim, todo mundo, quando a gente fala de criação e força criadora, imagina que é só artista que tem. Não, eu acho que todo mundo tem, o varredor de rua tem, todo mundo tem. A partir do momento que você acha soluções, busca coisas e tal, você está usando uma força criadora. Você passa o dia inteiro usando essa força criadora para o seu trabalho, quando você chega em casa, tem que ser super-homem, né? Para fazer não, roteiro, pintar. Eu concordo com você porque eu passei pelo mesmo processo. Eu acho, é isso mesmo, é bem isso mesmo. Concordo. então não rolava. Então, assim, aconteceu o primeiro roteiro no momento em que eu parei, realmente, porque eu tinha feito uma pré-campanha para a prefeitura daqui, acho que era, não, era para o governo, nem lembro agora. E aí eu consegui um pouco de dinheiro que eu consegui parar um mês, 2 meses ali. Foi ali que o roteiro do Canções saiu. E aí, daí na sequência, daí foram outras coisas que foram acontecendo, porque daí meio que na sequência disso, em 2000 e comecinho de 2012, eu acho, ou final de 2011, eu não lembro, que eu larguei a publicidade, daí parei de fazer isso, aí fiquei só dando aula na FAP um tempo, e aí escrever de leve alguns fragmentos de coisas, assim, né? E aí eu sei que, tipo, acho que foi em 2015, 2016, eu não lembro quando que foi, eu sou meio ruim de data, assim. Foi Uhum. antes, foi final de 2014, eu acho, por ali. Que teve alguma coisa que aconteceu que meio que o Estado quebrou aqui, daí todos os professores convidados foram mandados embora da FAP e eu fui nessa leva, né? Porque eu não era concursada, eu era convidada, né? Eu dava aula de direção e roteiro lá, algumas coisas de roteiro. E aí, cara, esse tempo, meu marido falou assim, cara, tipo, não dá um tempo, ele falou, porque eu já estava no processo de começar a escrever algumas coisinhas, sabe? Daí eu largava às vezes na internet e daí no Facebook da vida, alguma coisa assim, daí alguém falava, meu, deixa eu, onde é que você leu isso? Eu Uhum. falava, não, isso eu que escrevi. Daí começou a vir muito essa coisa das pessoas, não, escreve mais. Muita gente falando isso, sabe? Amigos próximos, não, você devia escrever mais, tal. E aí eu tinha esses fragmentos de coisas e eu tive lá um rompante onde eu vi que eu ia escrever um primeiro livro, que Uhum. era uma continuação do Canções, na verdade, desse longa. Né? Era o livro que a personagem do longa teria escrito. Me veio isso, assim, né? Tipo um Uhum. spin-off, né? E aí eu estava fazendo, eu já estava com a Atomic Tangerine, eu estava fazendo um projeto que era do Paulo Biscaia, daqui até, que era, eles faziam leituras de histórias em quadrinhos, tal, e eu fui chamada com o coletivo, com a Atomic Tangerine, para dirigir o Vitor Cafage, que era aquele Valente, que era aquele cachorrinho que ele criou, tal. E eu nunca tinha feito teatro, leitura, nada, né? Tava meio desesperada lá no momento,
né, tipo, tentando ensaiar alguma coisa antes do público chegar. E aí todo mundo saiu, porque daí o Bertazzo, acho que foi que falou, cara, chega, vamos fazer o que vai ser, assim mesmo, né? Deixar agora é o teatro, agora deixa fluir o que tiver que ser. E aí todo mundo saiu, ficou ele e a Carol Falquemon no teatro vazio, assim. E aí a gente começou numa pira, eu tava na plateia, os dois no palco, daí a gente começou a dizer, pô, tipo, a nossa vida é muito complicada, né? Essa parada de ser artista, de ser ator, né? Cara, ninguém dá valor pro que a gente faz muito, né? Como eu falei outro dia até numa live, eu falei, cara, acho que só vão dar valor pro trabalho de um artista, seja uma pintura, seja uma música, seja um cineasta, um escritor, o dia que você não tiver mais uma música para ouvir, o dia que não tiver nada na TV ou no filme para você ver, porque não existe mais, o dia que não tiver um quadro, não tiver nada. Daí talvez as pessoas consigam dar algum valor pro que a gente faz, mas até então é muito sofrido, né? Mas é o complexo da cigarra, né? O artista, ele sofre o complexo da história da formiga e da cigarra, né? Ele é sempre visto como uma cigarra, né? Se você olhar, é uma minoria de artistas, no geral, né? Não estou falando só cineasta, estou falando a arte como um todo. É uma minoria que consegue viver bem da sua arte. Ah, é tipo jogador de futebol. Tá pior. É assim, né? Então, a gente continua fazendo porque está no nosso sangue fazer isso, mas a gente estava discutindo sobre isso, né? E aí, acho que o Bertazzo começou, se nada mais der certo, eu, tipo, sei lá, eu vou trabalhar com não sei o quê. Daí a Carol fala, se nada mais der certo, eu vou vender a minha coleção dos vinis dos Beatles. Certo, cada um foi falando, deixa eu fazer. Até uma hora que acho que foi o Bertazzo que falou, cara, se nada mais der certo, eu não tenho plano B. O teu livro! Olha o livro! E aí a gente ficou os três se olhando e falou, cara, vamos fazer alguma coisa com isso? Vamos fazer, sei lá, uma peça de teatro e tal? E aí eu voltei para casa, né? Depois da apresentação, teve a apresentação, deu tudo certo e tal. Eu voltei para casa e eu olhei um texto que eu tinha escrito alguns dias antes, quando eu fui gravar esse teaser que você da personagem do Canções perguntou, né? Se era parte do filme. No dia que eu fui gravar isso aí, eu acordei super cedo tal, e tava meio tensa, assim, para gravar, eu acho. E aí, quando eu liguei a TV, assim, deixei tocando a TV no, acho que era Globo News, alguma coisa assim, tava dando a notícia de um meteorito, alguma coisa assim, que tinha caído na Rússia. E aquele negócio veio riscando o céu, fez um clarão, tal, um monte de gente filmou. E eu achei aquilo muito lindo, assim. E eu fui na internet e fiquei revendo aquilo várias e várias vezes, assim, aquela imagem. E aí eu escrevi um texto em cima daquilo antes de sair para gravar. Então eu li aquele texto e cheguei em casa com aquela coisa que eles tinham falado, se nada mais der certo, eu não tenho plano B, vamos fazer alguma coisa com isso? Eu falei, claro, é meu livro. É o livro spin-off do meu filme, que né, que a personagem teria escrito depois que termina o filme. E aí eu passei uma mensagem para os dois, e aí perguntei se eu poderia usar o nome para escrever meu livro. Eles falaram, claro, sem problema nenhum, tal. E aí eu tinha o final, sabia onde a história acabava, tinha o começo, já tinha daí já veio uma linha, assim, né, de alguma coisa ali para começar a escrever. E aí foi bem nesse tremeio, que foi mais ou menos isso tudo em 2014, por ali, 2013, 2014, que eu saí da FAP, daí meu marido falou isso, ele falou, cara, tipo, você tem essas coisas que você quer escrever, esses projetos que você sempre fala que quer escrever, essa coisa que tá vindo, e você não consegue, porque você tá sempre, tipo, correndo atrás, trabalhando, dando aula, corrigindo coisas, bababá. Ele falou, para um pouquinho, e faz isso, tira um ano sabático e faça isso, né? E aí meu ano sabático acabou se estendendo por anos e anos e anos e anos. Porque aí eu fui emendando, daí eu escrevi o livro, daí eu lancei o livro, só que daí eu fui emendando um livro no outro, uma coisa na outra, e acabou que foi, assim. Então são anos de muita criação, inclusive, assim, essa pandemia que veio para mim, ela foi altamente produtiva para mim. As pessoas falam, nossa, ontem eu saí, não sei onde é que eu fui, que alguém falou assim, cara, é impossível ser criativo e produtivo nessa pandemia. Deu, tipo, quase que fiz assim, né? Que vergonha eu fiz! Ponte, assim, né? Mas porque eu já estava numa levada, assim, sabe? Já estava numa levada de estar sozinho, ficar muito sozinho e tal. Então, a pandemia só meio que reforçou o estado que eu já estava antes dela, assim, que era assim, eu lembro até em 2019 de eu comentar com acho que uma amiga minha, com um amigo meu, de tipo, eu tô tão sozinha nesse último ano, trabalhando nos meus projetos, na escrita e tal,
que eu tenho a impressão que eu estou sendo preparada para alguma coisa, porque eu vivi muito sozinha esse ano, e eu estava mesmo, porque 2020 foi o que foi, e aí foi, né? Então, tipo, é isso, né, gente? A É, gente mas vai... é um trabalho solitário mesmo, né? O trabalho de escrever é um trabalho solitário. Bom, escrever, pintar também é solitário. A maior parte dos. Acho que talvez escultura, porque você precisa de gente para te ajudar a levantar as pedras, que talvez não seja tão solitário, mas o resto é muito solitário, né? O trabalho artístico é solitário. O cinema não é solitário, o cinema ele é Não, não, não. solitário. Quando você está filmando, né? Nós estamos falando de escrever, né? De É, escrever. Claro, o cinema é uma arte, uma obra de arte. O filme é uma obra de arte coletiva, né? é, Definitivamente. É uma obra de colaboração, né? São várias colaborações. Apesar de você ter o diretor no timão, né? Mas existem casos clássicos, por exemplo. Hoje em dia, eu sei que ninguém fala do meu filme predileto mais por causa das questões históricas, mas você vai querer me bater, mas eu ainda acho, para mim, o melhor filme que eu já vi em toda a minha vida, O Vento Levou. E eu é. justifico. My dear, I don't give a damn. Essa também não tem um ator ali que não seja maravilhoso. Começa daí. Não tem uma linha errada naqueles textos, é tudo perfeito. Que mais? Produção maravilhosa. É um filme épico que você tem romance, aventura, drama, horror, guerra. Tudo é uma aula de cinema. Não sei se você concorda, mas O Vento Levou é uma aula de cinema. E o final é maravilhoso. Depois tentaram criar um Vento Levou 2, mas isso é tudo bobagem. O que vale é Ah, o primeiro filme. na verdade, assim, desses filmes antigos, O Vento Levou ainda não é o meu preferido, assim, mas um que eu achava uma aula, por exemplo, de estrutura do cinema é O Mágico de Oz. O Mágico de Também maravilhoso, mesma coisa. estruturação de um determinado tipo de filme, assim, É, sabe? é. Das correlações, dos personagens do início, aí A veio transformação do personagem, né? então assim, você vê essa coisa, obviamente O a gente está arco, falando né? um clássico de um arco redondinho que funciona, né, de determinada forma. Mas Mas o eu Mágico citei o Vento Levou, desculpa, eu citei o Vento Levou por causa da questão do produtor, né? Porque os produtores do Vento Levou é que, na verdade, levaram o filme. Porque ele trocou, acho que 3 vezes de direção. eu não sou tão boa em dados históricos. Agora, meu filme preferido de toda a vida é Curtindo a Vida Doidada e será para sempre. Ah! Aí, quando eu falava isso dando aula de cinema, que às vezes me perguntavam qual que é o teu filme preferido, eu falava Curtindo a Vida Doidado, numa época que não era cult assim, né? Porque hoje em dia virou cult parada. Cara, as pessoas olhavam pra mim, tipo, achando que eu tava tirando sarro, né? Então tá bom, então não é, pronto, né? Então escolha um aí pra mim, porque o meu é esse, Não, né? o filme que transformou a minha vida, que agora eu vou revelar, revelações do Diário de Bordo. Aguardem. As minhas revelações pessoais é que, não, na verdade, os meus amigos íntimos sabem disso. Na verdade, o grande sonho da minha vida era fazer o que você faz. Cinema. Esse é o grande sonho da minha vida. Por isso que hoje eu tenho um canal de televisão no YouTube. Vai Entendeu? explicar. Então, mas o filme que transformou a minha vida foi o ET. Ah, É é o um filmaço. filme, é o filme que me fez. Porque é a primeira vez que eu, criança, quando aconteceu o ET, que eu ouvi falar daquela coisa diretor de cinema, Steven Spielberg. O Spielberg, na época, ele ficou mais famoso que o ET, né? Assim, era na verdade um paralelo, né? Era o Spielberg e o ET, né? O filme dele. E daí eu, nossa, mas tem isso, é esse cara que faz e tal. E ali selou o meu destino ao sofrimento. Mas você sabe que Eu eu falo queria ser que o Spielberg, eu nunca fui. não, mas o ET, pra mim, é o personagem mais humano da história do cinema, é o ET. Não vou dizer que é o mais, mas provavelmente está no top 5 dos personagens mais humanos criados na história do cinema. ET. É humano, mas Não, mas é. a questão do Brasil em relação ao cinema americano é muito estranha, né? Porque é uma relação de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que, digamos assim, os intelectuais brasileiros adoram falar mal do cinema americano, ninguém perde um Oscar, né? Verdade. Eu
sou fã do cinema americano, Eu acho que os caras também. caramba, acho ainda que existe alguma coisa do cinema europeu, tal, que é interessante, que é bacana, gosto, tem cinema brasileiro que eu gosto Sim. também, mas eu ainda acho que a maestria da coisa está na mão deles lá, Nossa. seja em fazer blockbuster, seja em fazer até esse mais Sundance, mais B, assim, sabe? Uhum. Tem alguma coisa, eu não Não, sei os te caras são dizer. muito profissionais, né, Virginia? Porque se você parar pra pensar, olha, veja o Netflix. Vamos pegar o exemplo do Netflix hoje, que é uma plataforma, né, maravilhosa. E a Amazon, né? Que agora eles estão produtores, o que é maravilhoso, né? Então, assim, qualquer série de. Eu ia falar uma palavra meio estranha. Ah, de bosta, vai, não é também tão feio assim, né? Qualquer sériezinha, você pega um casting maravilhoso. Então, mas isso que eu ia falar, eu tô vendo É agora. incrível, os caras são muito profissionais, né? Existe uma diferença, para mim, assim, muito gritante entre as produções da Netflix e da Amazon, inclusive, né? Porque Hum. acho que a Netflix, como tem uma quantidade muito grande de produção, você pega uma em cada 10 que é extremamente bem feita e Ah, boa e sim. impecável. Agora, na Amazon, são várias. Eu estou assistindo agora a Transparent na Amazon, eu estou apaixonada pelo casting e pela história, por tudo, assim. Então, Uhum. assim, o que eu acho ainda, e aí você falou uma questão de casting, que é uma coisa que me pega ainda, assim, sabe? Uhum. Aonde eu saio da história, esses tempos atrás eu tentei ver uma série que era do Netflix de Luxemburgo. Eu Uhum. não consegui ver. E é na atuação que peca, sabe? Uhum. Eu também, às vezes, eu sinto isso. Às vezes eu não consigo embarcar numa série brasileira, alguma coisa, porque a atuação, para mim, ainda é muito engessada Uhum. para cinema, entendeu? Não sei te dizer. Que nos Falta o naturalismo, né? Ainda tem aquela coisa muito teatral às vezes, né? Eu não sei se é uma coisa muito teatral, eu nem sei se é o teatral, porque antigamente a gente podia dizer isso. Lá atrás, por exemplo, era Quando uma tinha coisa o que pessoal ia pro teatro. teatro, tentar fazer qualquer trabalho na TV, tinha uma impostação de voz, tinha uma. Né, porque realmente no teatro a tua voz tem que projetar, só que no filme você não precisa fazer isso. Você tem o microfone aqui, então você pode falar com toda a naturalidade do mundo, né? É delicado o negócio. A atuação do cinema e da TV, ela tá nos detalhes, né? Ela tá Uhum. no olhar, ela tá no engolir, você sente, né? Você vê. É. E aí o que acontece? Eu acho que hoje em dia eu nem acho que é mais essa coisa do ator que vem do teatro e não consegue fazer, tem esse engessamento quando vai para a tela, né? Para o cinema ou TV. Eu acho que é outra coisa, eu acho que é um preciosismo do texto. Ah, tá, entendi. Isso para mim, porque eu, por exemplo, eu fiz até um trabalho foi com a Gênia, com a Patrícia Saravi, e com o Bertazzi e com a Gênia, que foi um material que a gente fez de teste, que era para tentar fazer uma websérie em cima do Se Nada Mais É Certo, Eu Não Tenho Plano B, que é o meu primeiro Uhum. romance. E aí a Nina Rosa adaptou o livro ali para algumas cenas, né, para a gente gravar, porque é outra coisa, uma coisa é escrito Sim, para o sim. livro, né? Uhum. E aí, coisa que eu fiz muito foi na direção ali, e daí eu chamei a Nina para dirigir comigo também, ficar ali junto, né? Foi a primeira experiência dela com direção, mas ela é uma diretora de teatro que eu admiro bastante. Eu falei, vem junto, vem fazer isso comigo. Mas uma experiência que eu fiz lá, que eu gostei bastante, eu gostei do resultado, é soltar o texto, porque eu sempre percebia que o problema desse engessamento que me incomoda nas Uhum. atuações, é o engessamento de texto. Então, por exemplo, o Bertazzi e a Gênia estavam trabalhando. A gente fez um ensaio, não, uma conversa antes, onde a gente modificou completamente o jogo da cena até Uhum. daquela conversa. E daí, quando a gente foi para a hora de gravar, eu falava, fala, vocês já sabem a cena, vocês já sabem o que está acontecendo e vocês sabem exatamente o que é importante. Isso aqui é importante ser dito, o resto fala como se fosse, como você falaria. Uhum. Só. E isso foi, cara, maravilhoso, porque daí a cena estava lá, com uma naturalidade que não era eles Uhum. tentando A por A mais B, Uhum. frase que eu tinha colocado, Sim. mas era ele entregando aquilo do Uhum. jeito que se falaria, entendeu? Que o personagem. Uhum. E então, assim, tinha alguma outra coisa, que teve uns 2 momentos só que eu lembro que eu tive que corrigir, que eu falava, não, a intenção é essa, a intenção é essa. Mas o resto, então, assim, e é um modelo interessante de você trabalhar, eu acho, com direção, porque você ganha um naturalismo. Uhum. É isso que é o que eu gosto, né? Talvez
essa coisa mais teatral e mais emoldurada, ela funcione para alguns materiais, com certeza funciona. Né? Não é o tipo de coisa que eu gosto. Então você ganha nisso, ao mesmo tempo, eu percebi que assim você tem que entender muito melhor os atores que você está trabalhando. Uhum. Acontece, quando você tem um ator técnico, ele vai soltar esse texto, e no momento que ele soltou o texto e ele achou o tom, ele vai repetir sempre da mesma forma, o texto. E se você pega um ator ou uma atriz visceral, ele vai soltar o texto, só que cada hora ele vai soltar o texto de uma forma. Sim. E aí, para você editar... eu passei por isso. É uma coisa complicada. Edita, é um Curitiba, então... quebra-cabeça, assim. Então, assim, você ganha, mas, assim, por que as pessoas se prendem tanto no texto? Porque é mais fácil também você editar, entendeu? Mas eu acho, assim, não sei, assim, acho que ainda tem algo... A gente ainda tem algo, assim, porque eu lembro quando eu dava aula, os alunos odiavam o cinema americano, vários odiavam o cinema americano. Mas todo mundo assiste o último blockbuster. Assim, eu adoraria trabalhar lá, saca? Tipo, aprender e absorver, porque eu acho eu acho que é uma coisa meio com a mesma relação que o Brasil tem com o futebol, entendeu? Assim, o futebol no Brasil é uma coisa tão natural quanto a corrupção, basta se dizer, né? Que é tão natural ao brasileiro, entendeu? Mesmo você não sabendo nada de futebol, você sabe quando um time tá jogando bem, não tá jogando mal, porque é meio por osmose, assim, cultural, entendeu? Então, assim, todo brasileiro é meio que é bom de bola, né? Vamos dizer, entre aspas. E eu acho que o cinema deve estar tão enraizado na cultura americana que, assim, os caras que eles acabam... Porque, olha, você vê as crianças... Stranger Things. Aquele casting daquelas crianças, meu Deus do céu, aquilo dali é digno de Oscar. A gente não tem como tirar deles o fato de quem criou a indústria realmente do cinema, vem deles. Você tinha todo o cinema nasce com os Lumière, tem toda aquele tal acontecendo antes da guerra, bababá. Mas quem pega a parada toda e monta os aglomerados de estúdio e faz a coisa crescer do jeito que cresceu, acho que literalmente pegar aquilo e transformar num produto, né? Foram eles, entendeu? Então, assim, eu não tiro mérito. Eu acho, obviamente, tem muita coisa ruim feita lá, mas também tem muita coisa boa. E, no geral, eu acho que tem mais coisa interessante do que coisa ruim. Série, né? Agora, também tem que ver o que eu vi, né? Porque a gente não consegue ver todas as coisas do mundo, né? Então... Né? Não, então é uma questão numérica também, né? Enquanto os caras lançam, vamos supor, 100 filmes por ano, o resto do mundo vai lá, aí a França vai lá, chegou perto de uns 10, aí a Inglaterra uns 5, o Brasil uns 2. Então, assim, numericamente é mais fácil sair de 100, 10 filmes maravilhosos do que de 10 sair 3 que prestem, entendeu? Então, assim, é numérico, né? O Brasil, nos últimos anos, eu acho que tem algumas coisas muito... Ele tem cineastas interessantes, sabe? Tem coisa interessante chegando e saindo daqui, pessoas, né? Tem o... Eu tô tentando lembrar eu sou péssima para nomes, assim, mas tem aquele diretor, o Caim... eu nunca sei falar o sobrenome dele. Caim Ainus? Não. Não conheço, eu vou ser honesto, não conheço. Eu tenho que até cortar essa parte, porque eu acho que eu falei o nome dele errado. Não precisa cortar, não. Vai lá, assim, daí pronto. Caim, é você. Ele fez Praia do Futuro, Madame Satã. Ele tem um trabalho muito interessante, assim. Eu acho lindíssimo o trabalho dele. Praia do Futuro é aquela com aquele que é Wagner Moura assistir. Muito bom. Então, muito ele bom. Tem uma bem interessante. Aliás, uma escolha de... A gente tava falando de casting maravilhosa naquele filme. E os dois, o Wagner Moura e o rapazinho que faz lá, que eu não lembro o nome dele também, Salvador, não sei o que lá, Salvador, acho, que faz o irmão do Wagner Moura. Puta, aquele cara é fantástico. Eu sou um fiasco para nome, assim, sabe? Para guardar nome, falar nome, mas assim, eu sei que tem uma produção crescente que eu acho interessante. Bacurau é um filme super interessante, né? Que saiu ano passado, acho que foi ano retrasado, não sei. Eu fui ver no cinema. Então, acho que deve ter sido 2019 que eu fui no cinema ver ainda. Então, assim, coisas muito interessantes acontecendo, né, em termos de cinema aqui.
Mas eu ainda acho que tem que crescer mais, né? Mas daí o espaço para você crescer é o espaço que eu acho que é o espaço de próprio um país, assim, Uhum, abraçar a arte dele como um todo e fazer isso crescer, né? uhum. E assim, não sei, tem para mim que a arte no Brasil é sempre uma coisa muito sofrida, né? É, Muito é. tá por leis, e daí as leis saem, daí muda governo, daí um fica brigando com o outro, daí mexe na... Então, assim, Uhum. coisa muito sofrida e muito... e também quando você consegue estabelecer algum processo, sei lá, através das leis de incentivos que tem, enfim, no Brasil, eu acho que falta um redimensionar como essa verba, porque assim, por exemplo, quando você chega numa lei Rouanet ou Mancini, sei lá o que da vida, o governo te dá esse direito de captar filmes ou de, Uhum. né, uma, não sei nas outras áreas, mas, por exemplo, no cinema, né, o dinheiro, o governo vem e você apresenta o projeto e ele te dá o A direito, possibilidade. a possibilidade dos descontos de imposto, que vem para o teu filme. Mas, na verdade, quem tem na mão o poder de falar esse filme vai ser feito, esse filme não vai ser feito, são os grandes empresários. Porque Uhum. são eles que são empresas grandes, né? É elas que vão pegar o dinheiro que elas iriam pagar de imposto, babá, e Uhum. relocar para a arte, né? Só que assim, Eu ouvi. falta uma Uhum. rede, sabe? Falta falar assim, então tá, vamos dar lá pro fulano de tal, Uhum. famosão, que vai ser legal ter nossa marca lá, É. mas vamos dar pro fulaninho que tá começando também, Uhum. sabe? Para fomentar, para fazer. Então, acho que é esse equilíbrio que eu acho que a gente ainda não tem É. no Brasil, sabe? Mas Assim, eu não me lembro quem eu ouvi falando que existe também aí um lance que as pessoas não sabem, que é o seguinte: nisso que você falou, quando o dinheiro é liberado, existem uns lobistas profissionais que trabalham com esse dinheiro para arrecadação. E aí são esses caras que, na verdade, são, digamos assim, os cartolas do negócio, esses lobistas. E esses caras já têm todos os contatos para todo mundo. Então é meio que acontece meio que uma venda de alma ao diabo ali, né? Entendeu? E aí você tem que achar esses caras, você tem que dar participação para eles. Então, assim, parece o triste do Brasil é essa a coisa da corrupção em todos os setores, em todas as situações. Então, até uma coisa dessa, que era uma coisa para ser clara, simples e direta, acaba não funcionando porque você tem alguém que quer levar uma vantagem em cima de alguma coisa, e isso eu acho muito é, triste. eu Entendeu? não sei, na verdade, porque assim, essa é uma informação que eu não tenho, então eu não posso É. falar sobre isso nessa Uhum, vertente. O que eu sei é que eu sinto que falta isso, falta esse olhar, sim, para aquilo que vai ser legal eu botar meu dinheiro, porque minha marca vai estar exposta lá, uhum, né? E essa pessoa tem visibilidade, mas falta também falar, meu, a gente tem que criar alguma forma de fomentar ajudar quem está começando a uhum, fazer, sabe? Tipo, e assim, daí sem panelas, sem panelinhas, sabe? Sem, uhum. tipo, grupinhos, sabe? De uma forma limpa, tipo, né? Você conseguir fazer isso acontecer. Mas eu não sei, eu também não sei, assim, Mas porque, você não acha assim, também. Desculpa, mas você também não acha que tem uma coisa do público brasileiro. Não menosprezando completamente, mas eu digo assim, no público em geral, ele é mal educado para o cinema. Eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Porque se eu não me engano, você, como somos mais ou menos a mesma geração, você vai lembrar que os filmes dos Trapalhões sempre foram um sucesso. Os filmes sim, dos Trapalhões enchiam tanto quanto um blockbuster americano. Aí, os filmes, até eu ouvi falar recentemente daquele cara do Hassum e daquela outra moça, comediante brasileira, que são filmes assim, bem Globo, né? Aliás, até acho que a produção é da Globo, dos filmes deles dois. E desse rapaz também, um outro comediante que se traveste como se fosse a mãe dele, e aí até ele faz o papel como, né, sim. baseado na mãe dele e tal e tal. Esses filmes racham de fazer dinheiro nas salas de cinema. Então, assim, essas comédias bobas e esses filmes bobos fazem sucesso.
Então, assim, se eles fazem sucesso, se eles levam o público, então o público existe e o público vai no cinema brasileiro. Só que daí vem a questão: será que daí o público. Porque esses filmes que a gente gosta, geralmente, eles também não são um grande sucesso de público, necessariamente, né? Eu acho que aí existe uma questão que acho que já vem uma discussão lá de trás, porque isso eu lembro que é uma discussão antiga, que na verdade o cinema no Brasil, ele de uns tempos para cá, ele vira uma extensão da novela. Uhum. Então, assim, a novela, essa coisa da novela da Globo, né? Essas Sim, coisas, elas sim, são uma linguagem muito brasileira, né? É sim. uma coisa certa e é uma linguagem extremamente brasileira isso, né? Que a gente criou essa linguagem dessas novelas, né? Do jeito que são. Porque nos Estados Unidos também tem, mas é diferente, né? Sim. No México tem, né? As mexicanas, mas assim, essa linguagem dessa novelesca, né? Brasileira é uma coisa muito nossa e criada que funciona e funcionou por anos. O Uhum. problema é que isso é transportado para a tela do Uhum. cinema. Só que, assim, existe uma diferença grande, grande de linguagem entre a televisão e o cinema. Uhum. São coisas muito distintas. Só que você pega uma TV, as TVs abertas, né? Que essa foi a escola, a TV Globo, SBT, enfim, seja o que for. O que a grande massa vê? Aquelas novelas, entendeu? Então, a noção deles de linguagem, né? Imagem e movimento, é a novela. Quando você transporta isso para o cinema, isso vai virar sucesso de público, lógico. O sujeito vai Uhum. ver, ele gosta daquele ator lá, que faz aquele programa X, que faz isso, ele vai ver, né? Isso não é ruim. Uhum. O problema é você só ficar nisso. O problema é você só conseguir ter boom de bilheteria com isso, né? É Então sempre você concorda comigo? Há uma falta de educação no sentido de se educar a ver outras coisas, né? isso. Coisas Mas daí, diferentes. mas daí a gente está falando assim de uma questão que eu acho que é muito mais profunda, né? Do que porque assim, é, como é que eu vou colocar isso? Estou pensando como é que eu vou colocar, mas é uma questão assim, tipo, você tem que criar uma audiência, criar um Uhum. público, né? E eu não estou falando só para cinema. Você tem que ensinar crianças desde pequeno a saber ler uma música, entendeu? Ler num Sim. sentido mais amplo, a saber ler uma obra de arte, a saber ler um filme, a saber, entendeu? Então essa coisa essa leitura das diferentes artes nos Estados Unidos eu não sei te dizer como é, mas na Europa eu sei que isso é mais, Sim. porque eu tenho amigos de lá, tá? Eu vejo que isso é uma coisa mais, bom, a criança vai aprender história no Louvre lá, né? Uhum. Aqui a gente deixa o museu queimar, né? Tipo, então assim, existe uma diferença, assim, sabe? A gente deixa o museu queimar por falta de preservação e por falta de Uhum. olhar mesmo. Então, eu acho que falta um pouco isso, falta se criar uma plateia, e plateia, no geral, uma arte geral, você cria de pequeno. Uhum. E isso no Brasil, eu acho que ainda está muito a cargo dos pais. Sim. E não são todos os pais, né? Sim. Então, assim, vão fazer essa. Até porque, a maioria está tentando matar um leão por dia para sobreviver. Então, a gente tá. Então, assim, a gente. É uma coisa muito maior, entendeu? Do que a gente ficar discutindo. Uhum. Por que lá faz um boom de bilheteria, por que isso aqui, porque a gente não tem plateia. Não, a gente não tem plateia, a gente não tem uma plateia formada no Brasil para várias artes. Para Uhum. ouvir uma sinfônica, para ouvir uma ópera, para ver, a gente não tem. Mas, assim, né, um número suficiente, digamos assim, né, que você fale, nossa, tem um corpo interessante de pessoas aqui que podem ser plateias de várias artes. Mas isso é um problema muito mais profundo, eu acho, né? Tipo, é um problema tão, tão maior que é um problema que passa pela educação, pela cultura, pela falta de incentivos governamentais para essas A duas, estrutura pela econômica, né? Tudo, né? Na país verdade, tudo, né? que o Brasil é um país de terceiro mundo. A gente pode até não gostar de falar isso, mas a gente ainda, se não me engano, está Com enquadrado certeza. como terceiro mundo ainda. Então a gente tem problemas gravíssimos, assim, né? Uhum. Que, que assim, aí as feridas viram muito mais profundas do que a gente pegar uma coisa só, né? A gente fala, é fácil, o Sim. Brasil não tem ideia, as pessoas não sabem. Mas assim, como é que elas vão saber, entendeu? Muitas delas Uhum. estão aí passando fome, tentando um monte de, né, tentando sobreviver só.
Então, assim, acho que a gente sempre tem que ter um cuidado um pouco como a gente coloca essas questões, porque são questões tão profundas que a gente falaria horas, assim, daí precisaria de especialistas, sabe, em tanta coisa para a gente conseguir chegar, tá, e aí, como é que faz isso? Talvez a gente chegue sempre, como é que faz isso? Faz isso através do voto, né? Faz isso através de escolhendo corretamente um congresso, governantes, deputados, vereadores, blá, 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 que façam alguma coisa realmente políticas efetivas que trabalhem em prol do cidadão e não de si próprio, né? Tu Talvez a falou gente... tudo. Falou Mas mesmo assim, a gente vai tudo. votar certo, você conseguir ver além de um discurso, né, de uma fake news, Imediatista, né? coisa, você conseguir enxergar além do ódio é uma tarefa, aí sim eu acho que é de cada um, entendeu? Aí acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, entendeu? Independente do dinheiro, ter dinheiro ou não ter dinheiro, é a gente, tipo, tentar olhar para a gente mesmo, fazer um trabalho com a gente mesmo, de observar melhor o mundo, como a gente se coloca no mundo, como a gente reflete as nossas próprias frustrações e coisas no mundo, e como o mundo reflete isso na gente também. Um pouco mais de compaixão, um pouco mais de sabedoria para conseguir ver além, sabe? Ver além. E aí, talvez, fazer um voto um pouco mais consciente, né? Porque, né, ainda hoje em dia, no Brasil, existe gente que compra voto. Então, e tem o cara que vai lá e vota, né? Então, isso é... Aí você... Por aí você vê o tamanho da naba, né? Mas assim... Não, eu entendo. Vamos... Eu entendo. Coloco essas coisas porque, claro, fazem parte também da discussão, e também porque, assim, até para a gente entender um pouco, para ouvir você falar exatamente tudo isso que você falou, para as pessoas entenderem que, como você mesmo colocou, a arte não no Brasil e em outros países que vivem a mesma situação com o Brasil, ela sofre contra esse gigante que é todo esse outro problema. Então, assim, é difícil esperar que você vá ter. Então, quando você consegue um resultado de um filme brasileiro que chega a concorrer a um Oscar, cara, aquilo dali é um esforço olímpico, entendeu? Foi uma coisa assim, mais que humana, porque não tá brigando de igual para igual com o cinema americano, que não tem metade dos problemas sociais que a gente tem, entendeu? Tem. O cinema europeu que não tem metade. Então, ou seja, quando a gente consegue alguém que vence nessa área, esse cara assim é um herói, né? Guardadas as devidas. Essa palavra herói também é uma palavra tão complicada, né? Mas enfim. Mas É mais para esse sentido, para ver, olha, realmente, não é que você, que nem você falou, o cara não vai pôr dinheiro em você, porque ele imagina, se eu pôr dinheiro no Wagner Moura, apesar que o Wagner Moura tá meio queimado agora, né? Pela posição dele. Mas vou pôr no Tarcísio Meira, porque o Tarcísio Meira vai me trazer visualidade e tal, e tal, e tal, e tal. E é assim mesmo que é feito, né? E é assim mesmo que é feito. E ele é feito por todas essas razões que você colocou, né? E agora, eu só queria até colocar um outro ponto, porque assim, eu imagino e espero que a internet, né, continue e seja quase que eterna, e daqui 20 anos alguém assista essa nossa conversa, vá lá estudar assim, nossa, eu preciso ver a história da Virginia Grando, aquela grande diretora de cinema, que o primeiro longa-metragem dela concorreu ao Oscar e ela ganhou e tal, e aí vão ver, gente, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, no Brasil ontem morreram mais de 4.000 pessoas, entendeu? É uma coisa muito séria, é uma coisa assim que dói para quem é brasileiro, e eu tenho certeza que a Virginia vai concordar comigo, dói no fundo do coração, entendeu? Então, assim, se você pôr isso como perspectiva, nada mais faz sentido, entendeu? Então a gente tem que, às vezes, também guardar um pouco ali, entendeu? E olha, vamos tentar, porque a gente tem que construir um mundo melhor, entendeu? E eu acho que essa construção parte também de mudar as nossas atitudes e tentar melhorar. E eu acho que é isso que você estava falando, né? É mudar isso essa atitude, né? pode fazer, porque assim a gente não vai. Isso é uma coisa até que acho que eu coloquei. Eu acho que está no Canções, eu acho que está no roteiro do Canções. Se não tiver no roteiro do Canções, está no livro, tem algum lugar que eu já não sei mais onde que eu escrevo, onde que eu coloco as coisas, mas em algum momento eu falo isso, tipo, que
aos 30, tipo, quando você tinha 20 e poucos anos, você achava que você ia mudar o mundo. Você tem aquela gana do jovem, dos 20 e poucos anos, que você acha que você vai mudar o mundo. E aí o tempo passa, né? Tipo, 30 e poucos anos, você começa a ver que você não vai mais mudar o mundo, né? E aí você vai chegando perto dos 40 e você vê que com muita dificuldade você vai conseguir mudar você mesmo. Mas com muita dificuldade. Né? Às vezes você vai levar uma vida inteira para perceber que você conseguiu mudar você mesmo. Mas assim, você tem consciência daquilo que você precisa mudar, né, em você, né, para transformar o mundo através disso, já é 50%, né, de alguma cura aí, de alguma coisa. Mas isso é uma coisa muito verdadeira. Eu acho que foi, se não me engano, é o Krishnamurti que fala isso, não tenho certeza se é ele, como eu já disse aqui, eu sou péssimo para essas coisas, mas que fala que o reflexo do caos do mundo é o reflexo do caos interior de vários. E isso, para mim, é uma grande verdade. Tudo que a gente está vivendo é um reflexo de um caos individual que vai para o coletivo. Então, assim, o único trabalho de formiguinha que você pode realmente fazer é o teu trabalho diário, né? De olhar para você, de olhar onde que tem os nozinhos, aonde que eu vou desatar nozinho, aonde que eu estou sendo egoísta, aonde que eu estou sendo preconceituoso, aonde que eu não estou ouvindo, aonde que eu não estou parando, respirar, né? Respirar, aprender a conviver bem com você. Se você não consegue conviver bem com você, meu amigo, tipo, o resto vai ser muito difícil. Então, esse é um trabalho individual de cada um que você faz e, assim, você fala, mas isso não reflete. Lógico que reflete, sabe? Tipo, quando você muda você e quando você muda a tua postura perante o mundo, você vai colocando essa impressão no mundo. Em onda, né? Vai uma onda, né? Ela vai reverberando, né? Vai reverberando. Então, é uma coisa, isso para mim eu acho muito, muito importante, assim, sabe? Eu tenho essa coisa de, eu não vou mudar o mundo com meus filmes, eu não sei nem quantas pessoas leram meu livro. Se uma leu e gostou e de alguma forma aquilo contribuiu para aquela pessoa naquele momento ter alguma coisa, responder uma pergunta dela mesma, ou criar uma nova pergunta e sair em alguma busca, ou, né, para mim aquilo lá já valeu, é uma pessoa. Exato. Eu não quero, entendeu? Eu não preciso mudar o mundo, até porque para mudar o mundo com aquilo que eu faço, eu precisaria, tá fazendo vários filmes que eu não consigo pouco, porque eu não sou uma pessoa famosa, ou eu precisaria ter um agente literário que eu não tenho grana para pagar. Então, assim, é uma coisa assim. Então, você vai, é um trabalho de formiga. Mas Virgínia, a arte existe desde a pré-história. A arte existe desde a pré-história. Ela nunca mudou o mundo. E ela não vai mudar o mundo. E não é trabalho da arte mudar o mundo. O trabalho, aliás, a partir do momento que você tenta fazer da arte ser alguma coisa, qualquer coisa que é contrária àquilo vira arte de vanguarda. Entendeu? Porque uma coisa que a arte não tem é cânone. Entendeu? Mas então não dá para dizer o que a arte vai fazer ou não vai deixar de fazer. Eu acho que o que ela ajuda é humanizar as pessoas. Isso sem dúvida alguma. Ela é um processo de humanização, né? Eu acho que a arte tem um papel fundamental em demonstrar um presente, tipo, em refletir um presente apontando para um futuro. Eu acho que isso é a arte para mim. Ela não, isso não é de uma forma racional por A mais B, que você fala, o cara tá. Não é. É uma coisa que vai além, é uma comunicação que vai além. Mas eu acho que toda a arte, se você pegar, ela reflete o tempo dela, fazendo um apontamento muito certeiro para o futuro. Pega um exemplo muito claro ali, toda a arte expressionista que surgiu antes da guerra. Antes do horror da guerra, se você pegar o que era o expressionismo, você já vê como eles estão demonstrando claramente o que estava acontecendo naquela época, aquelas deformações humanas, aquelas coisas todas, aquele pavor, aquelas cores fortes e aquela agressividade do traço, e você vê a guerra que veio depois. Então, assim, eu acho que a arte, isso é do artista, entendeu? Todo artista acaba fazendo isso, ele acaba, de certa forma, refletindo o mundo que ele está vivendo naquele momento e, de certa forma, apontando para um futuro. Não, o artista ele tem uma sensibilidade de absorção e aí ele retorna, sem dúvida. Você está corretíssimo no teu pensamento. É bem por aí mesmo. Mas assim, eu só não é que eu discordo, eu só acho assim que esperar que a arte eu acho que o que muda é essa atitude que você estava falando antes de cada um, mas eu acho que isso que a gente está fazendo, isso agora,
essa coisinha pequenininha dessa conversa, é essa conversa aberta de falar sobre tudo isso, e que, quem sabe, alguém escute a gente está fazendo. A gente está fazendo a nossa parte agora. Nesse exato momento, você falando tudo isso que você pensa e colocando o teu pensamento, você está fazendo isso. Você percebe isso? Você tá ajudando. Porque é Mas, isso que eu acho que a gente tem que fazer. E uma outra coisa que eu queria lembrar a você, exatamente por a gente ser da mesma geração quase, que se você pensar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, essas discussões, na verdade, não existiam da forma como elas são. Não se discutia o racismo como se discute hoje. Não se discutia o machismo como se discute hoje. Então, hoje, a gente tem uma compreensão. Então, eu tenho um vídeo que eu falo assim que eu sou um otimista. E eu continuo no mesmo pensamento otimista. Eu acho que nós estamos num ponto de mudança, de erupção de mudança, por isso essa confusão toda que a gente está vivendo, mas a coisa vai mudar e vai melhorar. E eu acho que até esse struggle que está tendo das elites de tentar segurar um pouquinho o bacon deles ali, entendeu? Com todas as garras, é porque eles estão vendo que eles não vão conseguir. Entendeu? Eles não vão conseguir. Entendeu? Então vai melhorar. vai mudar porque, na verdade, tipo, esse padrão e essa forma, essa estrutura social que se criou anos e anos e anos, né? Que culmina hoje em dia com coisas do capitalismo, necrocapitalismo, socialismo, todas essas coisas, acho que todas essas coisas não cabem mais no mundo. Acho que Não. todas essas assim, às vezes quando eu vejo assim gente ainda discutindo comunismo e capitalismo e Guerra Fria, sabe aquela coisa meio Guerra Fria, eu falo, meu Deus, cara, será que essas pessoas sabem que a gente está em 2021 já? Alguém contou para eles que a gente, tipo, né? Tipo, vamos evoluir, dar um passo dessa coisa toda, mas enfim, eu acho que essas estruturas todas não cabem mais. Acho que a forma como a gente vive, entendeu? O capitalismo, a forma como se consome, tudo isso para mim não cabe mais no mundo. E a pandemia ajudou a mostrar isso. E a pandemia, detalhe, a pandemia ajuda. Por que a pandemia ajudou? Porque todo o sistema, porque a questão no capitalismo que você está colocando, capitalismo não é um sistema de governo, é um sistema econômico. E esse sistema econômico, como ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque eu digo que ele não funciona? Ele não funciona porque ele não traz benefício social. A tendência do capitalismo puro, o que é? É juntar dinheiro e pôr dinheiro e aglomerar dinheiro, e esse dinheiro vai para quem? Para poucas pessoas. Isso é da natureza do capitalismo. Uma empresa, por isso quando eu falo assim, tenta comparar um governo com uma empresa, não faz o menor sentido, porque a empresa é gerar lucro, é gerar dinheiro. Qual que é o lucro de um país? Benefício social. O lucro do país é mais escola, mais segurança, mais saúde. É isso que tem que ter. Então, não é a mesma coisa. Mas o que eu estou te falando é que eu acho que exatamente isso, que eu acho que essa forma como com todas essas estruturas que a gente criou no mundo, sejam elas econômicas, sociais e até mesmo religiosas, eu não sei até que ponto elas cabem ainda da forma como elas estão. Elas têm que se reestruturar, né? Elas estão lá, estão batalhando. Então, assim, eu acho que alguma coisa nova vai ter que surgir. Alguma coisa nova que vai ser. Enquanto isso não surge, e até para ajudar isso a surgir, cada um faz seu trabalho de formiguinha em si mesmo, entendeu? E eu acho que é por aí, assim, sabe? Não tem... Mas, assim... Aí, o seu trabalho de formiguinha é o que você faz, é o seu cinema, é o seu livro, entendeu? Mas meu livro é uma outra coisa que eu escrevo, entendeu? Era dar aula de vez em quando eu dava aula, sabe? Tipo, eu tenho isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, sabe? Eu dava aula lá atrás, era bem pesado, assim, para mim, muitas vezes, dar aula, e eu era bem, assim, eu realmente cobrava muitos alunos, assim, tanto que eu reprovava no cinema, reprovava direto, assim. E eu tenho vários alunos, assim, que me escrevem, tipo, anos depois, isso eu tô falando 10, 15 anos depois, falando, professora, me acham lá no Facebook e falam, cara, hoje eu entendo aquilo que você estava falando lá atrás. Hoje eu entendi que você não estava me preparando só para dar aula, para cinema, não era só uma aula de cinema que você estava dando, você estava falando de algo... Cidadania, né? E agora eu estou com 30 e poucos anos e eu entendo.
Então, isso para mim é muito gratificante quando acontece. Eu sempre respondo os alunos, converso com eles daí de novo, porque eu falei, bom, alguma coisa eu fiz realmente naquele momento, né? Porque naquele momento você está só fazendo, né? Porque esse tipo de coisa, que nem escrever um livro, fazer um filme, fazer uma peça de teatro, dar aula, né? Dar aula, assim, para mim sempre foram coisas viscerais, no sentido que elas estão acontecendo naquele momento. Não posso ficar preparando muito, não posso preparar essa conversa com você, ficar premeditando e preparando e colocando uma nela, porque senão isso não vai dar certo, né? Então, é a mesma coisa. Eu não posso escrever um livro premeditando o que eu quero que as pessoas entendam, o que eu quero que elas sintam, e que eles sejam um sucesso e que faça isso. Eu não posso, eu tenho que escrever simplesmente, né? Eu tenho que fazer um filme simplesmente, eu tenho que ser honesta com aquele momento e honesta com a obra para deixar ela ser o que ela tem que ser. E quanto mais honesta você for, eu acho que mais reflete e mais tem. Bom, isso também já é outra discussão, né? Aí, tipo assim, eu não sei pronunciar o nome certo das pessoas, eu confundo quem fala, porque, né, tipo, eu vou indo, assim, né, mas assim, meus alunos falavam isso, cara, é uma viagem, a tua aula é uma viagem, você começa falando uma parada, você viaja lá para outro lugar, e daí a gente olha, de repente no final você termina e tudo faz sentido. Eu falei, nossa, que bom, fez sentido para você. Para mim eu não sei, porque eu nem lembro onde eu comecei, mas vamos lá. Vamos lá, vamos junto. Ah, que bacana. Tá muito sério, senão tá louco. Mas assim, então, quais são os planos futuros da Virgínia Grando? Planos futuros. Os planos presentes é juntar dinheiro, né, para fazer o filme, né? Né? Futuro não existe ainda, passado já foi, né? Ilusão. Então vamos lá. Eu tô, na verdade, as únicas coisas que eu sei é que eu tô com um outro livro, que é o Amores Ruins, que é uma coletânea, é um livro de contos, né? São 15 contos, que eu devo lançar, se tudo der certo, pela Artiletra no segundo semestre, né? Não sei como é que tá lá, mas enfim, né? A última conversa que eu tive com o Thiago lá, que é o editor, né? O dono da Artiletra, ele comentou que estava para o segundo semestre, né? E continuo tentando captar meu longa, né? Tô aí cavocando, né? Fazendo os passinhos de formiguinha aí, para a gente fazer em breve, né? Vamos ver se o Cosmos conspira dessa vez. Claro que vai, claro que vai. Me diga uma coisa, antes de fechar ou qualquer coisa, me fala um pouco dessa inspiração sua para escrever esses contos. Fala um pouco dessa sua cozinha aí de escritora. A gente ouve muito escritor falar porque você tem que pôr chapéus diferentes, né? Em inglês faz mais sentido. Mas pôr chapéus diferentes. Agora eu sou o motorista, agora eu sou a drag queen, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou. Tararara. Como é que funciona para você quando as vozes? Como é que funciona escrever aí para você? Então, eu na verdade tenho uma coisa com a escrita que também acaba passando para o cinema, né? Porque os projetos que eu pretendo, pelo menos os que eu tenho em vista, né? Eles são filmes que eu escrevi, eu estou escrevendo um longa agora, estou finalizando também meu. Mas eu, na verdade, falo que eu não conto histórias, eu crio personagens, é o que eu faço. Eu tenho um por criação de personagem e na verdade, é onde a história surge para mim. A partir do quando o personagem surge, a história surge. E aí, para mim, eu não sou muito aristotélica, né? Eu não sou no sentido de a ação é mais importante. Para mim, é sempre o estado do personagem que é mais importante. A pessoa te interessa mais do que a história em si. Então, assim, na verdade, o livro de... Se Nada Mais É Certo Não Tem Plano B, que foi meu primeiro romance, que foi pela Arte e Letra também, ele foi uma extensão daí do personagem da Diana, que é do Canções para Diana, que é esse longa que eu estou tentando fazer. E ali foi um romance, realmente, né? E eu conduzi dessa forma, pensando no que aconteceu com a personagem depois. Mas tinha, obviamente, muitas coisas minhas ali no meio, né? Daquela época que eu estava vivendo, enfim, né, de coisas que eu observava. Ele tinha muita coisa de
Que daí muita gente perguntava, por exemplo, depois que leu Se Nada Mais É Certo Não Tem Plano B, as pessoas ficam, ai meu Deus, mas você viveu isso, ai meu Deus, mas você teve uma paixão, a tua primeira paixão foi uma menina, ai, foi isso, foi aquilo, sabe? Porque aparece no livro. E eu acho muito engraçado como as pessoas... Tem um outro vídeo, né? E tem no Atomic Tangerine, tem um outro vídeo muito bonito, aliás, uma fotografia lindíssima. Eu recomendo que as pessoas vejam Atomic Tangerine. Eu vou pôr o link depois no final do vídeo para vocês verem. Tem acho que uns 5 ou 6 vídeos lá, né? Por Agora aí, não a me gente lembro tá por aí, né? 9, mas acho que deve ter uns 5, 6 por aí. Mas enfim, né? Então assim, as pessoas tinham essa curiosidade de saber onde está o autobiográfico, e era muito engraçado, porque no Se Nada Mais É Certo Eu Não Tenho Plano B, o autobiográfico assim mais puro mesmo, ele tá numa situações, por exemplo, tem uma cena que a menina tá no ônibus e ela tá escutando uma música do Lou Reed, que é Coney Island Baby, e daí ela vê essa mulher entrar com uma menina, com a filha, que está numa cadeira de rodas. E ela faz todo um pensamento, tal, um negócio em cima daquilo, e ela se emociona, tal, porque ela troca um olhar com a mãe, não com a menina, enfim, né? Porque todo mundo olha para mim e ela olha para a mãe, que é a mãe que vem atrás de uma cadeira de rodas, né? Uma mulher que vem. E aquilo é autobiográfico. Aquilo sim é uma situação que eu estava pegando ônibus em Curitiba e aconteceu isso, e eu realmente me emocionei porque eu fiquei olhando, todo mundo olhando para a menina e querendo. E essa mulher estava ali, ela era uma mulher atrás da cadeira de rodas, e eu tive um momento que eu olhei para ela e ela olhou para mim, e teve uma troca assim, tipo, que ela deu uma suspirada e eu tipo, e eu saí chorando do ônibus, e aí eu escrevi esse texto, parei num café e escrevi. Então isso é autobiográfico, não se eu tive uma primeira paixão, tipo, mulher ou não, ou enfim, né, sabe? Tipo, as pessoas sempre acham. Então assim, era uma coisa que vinha lá do filme, né, de tendo fazer um dia, e tinha essa condução, obviamente, com coisas que eu estava vivendo na época, né? Mas tinha uma estrutura ali. Aí depois eu escrevi o livro infantil, que é O Menino e a Louca do Bosque, que também foi uma coisa assim meio que surgiu ao acaso, que aí foi uma questão de uma campanha, um amigo meu me chamou para fazer uma campanha, escrever uma campanha de Natal de um shopping daqui, junto com a agência, porque eles queriam fazer uma campanha para a web, e era uma história um pouco maior, tinha desenvolvimento de personagem e tal, ele conhecia meu texto, e aí eles queriam uma coisa meio fora da casinha e tal, né? Aí lembraram, fora da casinha. Virgínia, vamos pegar fora da casinha. Foi assim, o briefing era tipo, a gente quer uma história fora da casinha sobre o Natal, né? Não aquela coisa que todo mundo faz. E aí eu lembro que, tipo, antes de entrar o Thiago, que é o meu editor, que daí acabou fazendo dupla comigo, mas antes dele entrar, eu fui tomar um banho e tal, e daí me veio a imagem da Louca da Floresta, que era uma menina cantarolando, e daí que ela era uma estrela que dava cor para o mundo, e daí ela esqueceu que era uma estrela, o mundo era preto e branco. E aí eu desliguei assim o chuveiro correndo, assim, peguei o telefone e fui ligar para o Henrique, que era o diretor de cena, né, que me chamou para fazer esse projeto, e comecei a contar para ele, chorando, emocionada, porque o personagem veio, e daí ele falou, cara, Vicky, não pira, cara, quando publicidade fala fora da casinha, ela ainda quer a casinha, ela quer a neve, ela quer o dinheiro, ela quer, né? Ele falou, mas escreve um livro, tal. E aí, enfim, né? Essa história ficou lá guardada, e aí passou meses e meses, quase um ano, daí um dia era para fazer uma viagem, eu estava tudo armado para essa viagem, e aí eu acabei tendo uma conjuntivite brava, assim, na virada da noite que se fez, e aí eu tive que ficar de molho e acabei, falei, não, agora eu vou escrever esse livro. Aí escrevi, fiz o projeto e tal, esse livro foi lançado agora em fevereiro, que é um livro infantil. E aí, nesse tempo, em 2017, mais ou menos, foi que eu fiz a mudança para esse lugar que eu moro agora, que eu vim morar com meu marido. E aí, nesse processo de mudança, eu comecei a escrever algumas coisas, começou a me vir alguns personagens, alguns trechos de coisas que eu fui escrevendo. E aí, um dia eu fui no café, acho que fui na Arte Letra mesmo, e o Otávio estava lá, o Otávio Linhares, que é também, tipo, escritor, né? E aí ele falou assim, pô, o que você tá fazendo e tal? Eu falei, tô escrevendo umas coisas, não sei. Falei pra ele, tô achando que eu vou escrever um livro. Ele, mas um livro do quê? Eu falei, um livro de contos. Ele falou assim, mas sobre o que é? Daí eu falei pra ele, é um livro sobre o avesso do amor.
Uau! Daí ele falou assim, tá, mas daí ele olhou para mim e falou assim, mas o que é isso? Ah, Otávio, eu acho que vai ser um... Eu falei, eu não quero escrever agora, mas eu acho que talvez seja um livro sobre amores ruins. Daí ele falou, esse é o nome do seu livro, ele falou para mim, Amores Ruins é o nome do seu livro, de contos. Eu falei, é boa, é verdade. Daí eu comecei a escrever Amores Ruins, daí dali eu fui. Aí eu sabia que iam ser 15 contos que eu queria escrever, e aí fui fazendo os 15 contos, né, escrevi a primeira vez, né, aí passei pelo Thiago, o Thiago leu, gostou, falou que, né, é publicável, daí ele não gostou de um conto, ele cortou um conto fora, daí escrevi um conto novo. Aí eu fechei esse projeto, acho que no final de 2019, que eu terminei de escrever, né, esse último conto. Depois de 15 contos, você sabe me dizer o que é um amor ruim? Cara, eu só sei te dizer que na essência de todo amor ruim existia uma semente, ou existe uma semente muito linda de um amor bom. Olha. E dizer, cara, todo conto ali tem uma, assim, sabe? Para mim tem uma coisa assim, tipo, é um amor ruim, é ruim, mas sempre existia a essência de alguma coisa de luz, assim, que modifica, assim, capaz de modificar, sabe? O outro, de tocar o outro a ponto de modificar. Bonito isso. Então, eu escrevi, cada conto é em cima, é através do olhar de um personagem ou dois personagens, sempre através deles. E, assim, para mim, isso é uma coisa minha com os personagens. Eu tenho uma compaixão enorme pelos personagens, assim, por todo mundo, né? Tipo, no geral daí, né? Porque aí tem coisas, assim, que eu toco em coisas que podem ser controversas, socialmente falando, mas eu acho que, eu acredito, né? Eu acredito, pelo menos as pessoas que leram até agora, né? Que tem os textos, que as pessoas, mesmo sendo controversas, não conseguem ficar com raiva daquele personagem, porque você está olhando sobre a ótica daquela pessoa, daquele ser, assim, sabe? Então eu entro em algumas coisas um pouco mais pesadas ali, assim, né? Pesado em que sentido, Virginia? Eu não sei, tem coisa assim, tipo, tem um conto que começa com o cara dissecando o coração da mulher que ele acabou de matar em cima da mesa. Entendi. Que é o grande amor da vida dele, né? Então, sei lá, ele tinha uma relação com essa mulher que é o grande amor da vida dele, que beirava o sadomasoquismo, ela gostava de ser enforcada. Ele não precisa contar, não conta. Tem que deixar um suspense no ar aí pra pessoa ler. Mas, no mínimo. Mas é isso, assim, sabe? Daí acontece isso, então, né, ele começa com ele dissecando um coração em cima da mesa. Mas amores ruins não é necessariamente, então, amores cafajestes, então. São amores ruins mesmo, eu não sei, Cafajeste tem um conto, é que eu entro em várias questões, assim, tem questões de mulher que é espancada pelo marido, então não sei te dizer, ele é um livro mais pesado, ele não é um livro tão, assim, palatável, que nem eu, Se Nada Mais É Certo, Eu Não Tenho Plano B, que é um livro, mas ele tem uma profundidade, uma dramaticidade, mas ele é mais leve do que esse, né? Porque esse eu lido com questões assim de tipo, é muito feminino, eu acho que é um livro extremamente feminino, talvez em algum nível feminista, mas assim, feminino com certeza, mesmo quando os personagens são masculinos, sempre tem uma coisa de um feminino que entra ali. Então fala de mulheres que não se assumiram, por exemplo, né? Tem um conto que é a mulher que não conseguiu assumir a opção sexual dela porque ela vinha de uma família católica e ela não conseguia abrir isso para a família, então ela é frustrada no casamento, ela tem 2 filhos, mas ela, né? Então eu falo desse tipo de questão, assim, sabe? Tipo, é um amor ruim no sentido de muitas vezes você ser tolhido naquilo que você quer amar. Te faz mal, é um amor ruim porque faz mal para você. Ou porque você não consegue assumir, você tem a coragem de assumir aquilo, você, né? Ou porque não deu certo mesmo, enfim, eu não sei te dizer. São tantos tipos de amores ruins, assim, sabe? Eu acho que o amor cafajeste, ele é um estilo. É um estilo, mas é um amor ruim, entendeu? São coisas que não deram certo. Porque mesmo uma relação muito boa, às vezes ela dá ruim no final, se você não sabe terminar na hora certa, né? E de certa forma é triste isso, né? Porque é triste quando você também não sabe terminar alguma coisa, né? Mas por isso que eu te falo, eu acho que assim, na essência de todo amor ruim existia uma fagulha de alguma coisa boa, de um amor transformador que não deu certo. Bonito, né? Muito poético. Eu acho que nós temos que ler, gente, Amores Ruins, por Virginia Grando.
Procurem a partir do segundo semestre desse ano. Vai ser um best-seller, tenho certeza. Tá bom. Eu sou só uma formiguinha. Virgínia, olha, que conversa gostosa. A gente, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Vai ser aqueles podcasts de 24 horas. Você tem muito para falar, Não. muito conteúdo. Foi assim maravilhoso. Primeiro, agradecer a sua presença aqui, a sua conversa, a sua generosidade de estar aqui comigo conversando, ter falado tudo que você falou. Eu acho que foi fantástico. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer você e perguntar se você tem alguma coisa para falar para os novos diretores de Curitiba, os jovens, escutem essa mulher que ela tem experiência. Fala lá, Virgínia. Manda seu recado. Façam, simplesmente façam. Just Façam do it. e Just do it, Nike. façam, Nike. Just do it. façam o que vocês querem fazer, né? Tipo, façam o filme que vocês querem fazer, se é filme, ou escrevam o que vocês querem escrever. Mas acho que antes de tudo sejam boas pessoas. Acho que é isso. É isso. Então, pessoal, esse foi mais um Diário de Bordo com a grande, a maravilhosa, a incrível Virgínia Grando! Beijo, até a próxima! Beijo, Tchau. Virgínia!